E vou compartilhar a minha tela na área de trabalho. Preciso que vocês confirmem se vocês estão enxergando. Estão vendo minha tela? Estou sim, Rodrigo. Empiristas versus racionalistas. Ótimo. Manuel entrou aqui agora também. Na última aula, a gente analisou o pensamento, ou metodologia de busca do conhecimento dos empiristas, que se baseia muito na experiência, no conhecimento, advindo do contato prático, do contato físico com o objeto, da vivência de experiências. Já os racionalistas se baseiam mais no mundo das ideias, por isso que o Platão está indicado aqui como um racionalista. Se baseiam muito no método cartesiano de proposições. E para tentar fazer a junção entre essas duas metodologias, essas duas propostas de conhecimento, surge o pensamento do Immanuel Kant, lá no século XIX. Kant viveu entre o século XIX, entre o século XVIII e o século XIX, perdão. O século XIX ele falece logo no início do século XIX. Então ele viveu a maior parte do tempo no século XVIII. Os racionalistas e os empiristas eles iniciam seu debate no século XVII e ultrapassam esse século, chegam ao século XVIII, e durante o século XVIII, mas na segunda metade, o Kant desenvolve as suas ideias, tentando fazer uma junção entre essas duas propostas, a proposta empirista e a proposta racionalista. Nós vimos como isso influencia os sistemas jurídicos. O sistema jurídico romano-germânico estaria baseado nos racionalistas, e já o sistema da common law numa proposta empirista, visto que a common law ela tem que é comum, que é normal, que é o sistema jurídico predominante nos países de matriz anglo-saxã. Ela tem como principal fonte da justiça, digamos assim, do exercício do poder judiciário, a jurisprudência. E a jurisprudência nada mais é do que um conjunto de decisões, do que um conjunto de experiências do próprio poder judiciário. Por sua vez, os racionalistas, ao influenciar o sistema romano-germânico, foram decisivos para que esse sistema romano-germânico se baseasse muito em proposições, que são esses códigos, que são a legislação, que tenta antever as situações da sociedade, as situações da vida em sociedade, e a partir daí fazer uma subsunção lógica entre o fato e a norma, então aplicar o direito. Por isso que o sistema romano-germânico é tão influenciado pelos racionalistas, e dizemos que o sistema da common law, ou anglo-saxão, é tão influenciado pelos empiristas. Ok? Na última aula, a gente passou por esse início aqui, e vimos o trabalho do John Locke, que foi um justnaturalista e, ao mesmo tempo, um empirista. Então, existia um trabalho do John Locke sobre o justnaturalismo, que boa parte da doutrina classifica esse justnaturalismo do século XVII, do século XVIII, como um justracionalismo, porque sai da ideia de direitos advindos da natureza para direitos perceptíveis pela razão. E ao analisar esse justnaturalismo ou esse justracionalismo, o John Locke tece algumas críticas à metodologia racionalista e passa a ser conhecido como um dos pilares do empirismo, esse empirismo moderno. Ele critica o mero entender da aplicação da razão na extração do conhecimento, na obtenção do conhecimento, e ele entende que haveriam duas fontes de conhecimento, a sensação e a reflexão. A reflexão seria a ideia, mas
Reflexão é a ideia depois de termos a sensação, depois de termos observado um objeto, depois de termos experimentado certas emoções. Então, para ele, toda a ideia acaba que decorre da sensação. Então, decorre da experiência. Para fechar o pensamento do John Locke, vamos lembrar aqui um trecho da obra do professor Cotrim. Para ele, Locke admitia que nem todo conhecimento limita-se exclusivamente à experiência sensível. Considerava, por exemplo, o conhecimento matemático válido em termos lógicos, embora não tivesse como base a experiência sensível. Nesse sentido, Locke não era um empirista radical. Então, por mais que ele fosse um empirista, sabia que em algumas áreas da ciência o conhecimento poderia vir, sim, da ideia. Só que essa ideia ela era provocada por experiências anteriores. Fizemos essa reflexão com o meu caro Edilson. E por derradeiro, iríamos iniciar o David Hume, mas eu achei que é melhor começar agora para ver, para ter uma cadeia de ideias mais clara, uma relação entre o David Hume e o Immanuel Kant. O David Hume, como vocês podem perceber, é uma pessoa um pouco acima do peso, que era bonito para a época, parece até um monarca, né? Ele tinha boas condições de vida, David Hume, era um escocês. E a Escócia, ali no norte da Inglaterra, é o berço de grandes pensadores, talvez porque eles ficam tão isolados lá na Escócia, tem tanto tempo livre, eles começam a pensar e refletir. Hoje mesmo, os temas da Escócia eram tão isolados do mundo que deu origem a grandes pensadores. A Escócia é um território muito pouco povoado, então tem poucas pessoas para os espaços de terra grandes que eles ocupam. Então, acho que tem pouca discussão, pouco problema. Então, eles pensam bastante, fazem bastante. Há grandes inventores vindos da Escócia. Nesse momento, a Escócia e o norte da Inglaterra vão se desenvolver muito, porque é ali que vai acontecer a revolução industrial. Em Liverpool, Manchester, Glasgow, que é no sul da Escócia, norte da Inglaterra. Então, vai ser um boom de conhecimento nessa época ali, naquela região. Bom, quem foi o David Hume? Para a maior parte do material consultado, o David Hume ele tem duas fases, ou melhor, duas facetas. Ele seria tanto empirista quanto cético. Cético é aquela pessoa que duvida, que questiona. Todos os filósofos, de alguma forma, são céticos em relação aos dogmas, mas o David Hume é cético especificamente sobre a possibilidade do ser humano alcançar o conhecimento. Para o David Hume, é muito claro no pensamento dele que nós, seres humanos, temos poucos conhecimentos. Peraí, deixa eu... Pouquíssimos conhecimentos. E o que nós percebemos é que, de fato, se compararmos o que é produzido de conhecimento, não agora, nesse momento de pandemia, né, mas em um ano, hoje, em 2020, supera com certeza o que foi produzido em décadas no século XVIII. Então, se nós hoje sabemos que nós temos pouco conhecimento, que a todo ano temos uma aceleração, uma evolução muito grande no conhecimento humano, imagina aquela época. Né? A produção de conhecimento, especificamente a produção de conhecimento científico, apenas engatinhava. Para o David Hume, como um empirista, se nós temos poucos conhecimentos, devemos muito destes poucos conhecimentos aos sentidos. O conhecimento humano ele teria como origem principal os sentidos humanos, a possibilidade de percepção do ser humano. Então, o ser humano ele é limitado pelos seus sentidos, ele é limitado pela sua experiência. A gente sabe hoje também, comparando até com outros animais aqui que vivem na Terra, como a experiência humana é completamente diferente da experiência de uma ave, digamos, a visão de uma águia é completamente diferente da visão do ser humano. Nossa visão é muito limitada se comparado à visão de uma águia, ou ao olfato de um cão, ou à audição de um cão. Então, a vida de cada um desses animais, e é óbvio que nós somos animais, ela é condicionada, a maneira de se portar é condicionada pelos seus sentidos, pela sua experiência. Então, o ser humano ele é limitado em relação, inclusive, a seres irracionais, que são esses animais com os quais dividimos a experiência terrena. Então, todos os nossos conhecimentos, por mais que sejam poucos, teriam origem nos sentidos.
E uma vez produzido o conhecimento, ele não é absoluto. O conhecimento ele pode ser questionado. Essa seria uma indicação de grande diferenciação entre os racionalistas e os empiristas. Os empiristas, eles questionam aquela ideia de verdade absoluta da ciência, proposta pelo método cartesiano, pelo René Descartes. O David Hume, isso é clara a possibilidade de questionamento, visto que, mesmo diante de uma mesma oportunidade, de uma mesma experiência de vida, dois seres humanos vão percebê-la de forma diferente, nós sentimos de forma diferente, até porque a nossa experiência anterior àquele momento é diferente. E se sentimos de forma diferente, concluímos, percebemos, temos pressupostos, na maioria das vezes, não sempre, por exemplo, espaço e tempo, são expressões, ou são sensações a priori, lembrando do trabalho do Kant já, que vêm com todos nós, né, que todos nós temos de maneira muito semelhante, mas as outras experiências são distintas. Então, causa e efeito, essa relação de causa e efeito das proposições científicas, elas podem diferir dependendo do momento em que se faça aquela experiência, do momento em que se faça aquela proposição, ou mesmo de quem faça aquela proposição. Nós vamos perseguir, somos pessoas diferentes, sentimos de forma diferente, iremos perseguir o conhecimento de maneira diferente. E, mesmo que uma proposição científica pareça absoluta para o David Hume, não significa isso que ela será sempre absoluta. Em algum momento pode existir exceção. E um material muito interessante, produzido por uma rede de ensino da Croton, né, da Cogni, parceira então, do Pitágoras, se não me engano, é o da Unopar, sobre filosofia. É filosofia mesmo, não é especificamente filosofia do direito. Ele traz muitos exemplos do pensamento desses filósofos. E exemplificando o pensamento do David Hume, o material traz a seguinte situação. A partir dessa ideia de Hume, podemos afirmar, por exemplo, que não é porque todos os dias o Sol ilumina a Terra que ele sempre a iluminará, ainda que ele possa iluminá-la por mais 4,5 bilhões de anos. Isso, de acordo com David Hume, não significa sempre, pois nada do que aconteceu no passado tem garantia que continuará acontecendo no futuro. Então, mesmo diante do conhecimento científico, que pareça absoluto, podemos, em um momento posterior, descobrir que esse fenômeno, ou que aquele fenômeno observado, terá exceções, a depender do clima, a depender do momento, a depender do posicionamento geográfico, enfim. O conhecimento, não existiria conhecimento absoluto ou proposição absoluta para o David Hume. Uma ideia bastante trabalhada pelo David Hume é o hábito. O hábito é fundamental para chegar ao verdadeiro conhecimento, pois se é que existe verdadeiro conhecimento, né, para ele. O hábito é o costume, é a repetição de certas práticas, e é o hábito que nos induz a tirar conclusões, porque você pode observar aquele fenômeno mais de uma vez. E o hábito está muito baseado nas sensações, na experiência. E o David Hume, como alguém que respeita o hábito, ele percebe que, mesmo tentando seguir rigorosamente uma agenda todos os dias, seus dias serão rigorosamente diferentes. De um dia para o outro será sempre diferente. Então, mesmo diante do hábito, o conhecimento para ele vai ser temporário. E ao criticar o pensamento racional, ele indica que a indução é fonte fraca de conhecimento. Lembrando que nós vimos indução aqui atrás. Se vocês tiverem dúvida, só voltar aqui. Ó. O que é o pensamento indutivo? É aquele que vai do particular para o geral. A dedução, desculpa, eu cometi uma equipe. A dedução, ela é racionalista, normalmente, e a indução, ela é dos empiristas, é mais comum nos empiristas, essa maneira de racionalizar qualquer objeto ou qualquer experiência. Primeiro você observa, depois formula hipóteses, e aí teremos teorias, leis e leis universais.
Então, para ele, a indução é uma maneira fraca de se chegar ao conhecimento. Não só a indução, também há críticas à dedução. Então, a metodologia científica ela vai ser sempre criticada e existem disciplinas específicas de metodologia. Cada um dos pensadores hoje, todas as instituições renomadas tentam produzir suas metodologias próprias para indicar. Chegamos a essa conclusão através dessa metodologia. Utilizando uma outra metodologia, você pode chegar a conclusões diferentes. E isso é muito claro para quem produz ciência hoje no país. Se você vai pensar o direito civil, você tem certas maneiras de conduzir sua pesquisa diferente de quem pensa o direito constitucional, por exemplo. E o pesquisador de uma universidade, vamos supor, da UFMG, ele tem bases de pesquisa diferentes de pesquisadores do mundo anglo-saxão. Então, e a metodologia, ela faz com que haja uma distinção também na conclusão, sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes os trabalhos científicos são criticados não pelas conclusões, mas pela forma como se chegou àquelas conclusões. E o David Hume já propõe essa discussão, esse questionamento sobre a melhor forma de se alcançar o conhecimento. E se pode chegar a conclusão diferente a depender da maneira como se conduziu o processo, é claro que não há verdade absoluta nem mesmo na ciência. Ao pensar sobre a relação de causa e efeito, que é característica do conhecimento científico e principalmente do pensamento e da metodologia cartesiana, do René Descartes, o David Hume imagina que ela não, propõe que ela não passa de uma crença, não passaria, portanto, de um dogma, pois a mente humana só capta impressões do real, não capta a verdadeira realidade. E ao ser impossível captar a verdadeira realidade, qualquer proposição científica ela é viciada pela visão de realidade daqueles cientistas, daqueles pesquisadores. Também, não apenas falando sobre as hipóteses, sobre os testes das hipóteses, mas falando sobre as ideias, sobre o próprio surgimento das ideias científicas ou das hipóteses científicas, o David Hume, como empirista, ele alega que essas ideias elas não surgem do nada. Essas ideias têm uma origem. E a origem das ideias é a lembrança. É uma lembrança, é uma memória. Mesmo que seja uma memória incutida lá no seu subconsciente, de alguma forma, quando você tem uma ideia, no fundo, você ativou essa memória e aquilo que aparece com você como algo original, como uma ideia original, na verdade, é fruto de uma experiência que ficou alojada ali na sua mente, que ficou ali no subconsciente, de repente, tem um estalo e, ao ter uma ideia, no fundo, você está ativando essa memória. Então, portanto, mesmo a ideia, esse conceito de ideia, que é muito defendido pelos racionalistas, para o David Hume, ela é fruto da experiência, porque ela é fruto da lembrança. A ideia é a transformação da lembrança, muitas vezes uma lembrança que estaria lá no subconsciente. E as relações de ideias, já que são frutos da lembrança, opa, parece que eu nem pedi para entrar aqui, só um minutinho. Não. Essas ideias seriam os verdadeiros objetos da razão. As proposições, portanto, seriam uma simples operação das ideias que estão incutidas em razão das experiências práticas que nós tivemos ao longo da nossa vida. Ideias, como nós sabemos, são conceitos abstratos e, portanto, não dependem do que existe em qualquer parte do universo. A ideia pode surgir na mente humana, mas a origem dela, mesmo que ela não dependa para a sua existência de outros objetos no universo, ao surgir uma ideia, ela é, de alguma forma, um desenvolvimento da memória, um desenvolvimento de uma lembrança. Então, pode estar vinculado a uma experiência. Por exemplo, ao projetar uma máquina, de alguma forma, o homem, ele, ao ter a ideia para essa máquina, ele ativou uma memória no cérebro. Pode ser uma memória de uma brincadeira de infância, ou uma memória vinculada à percepção de como certo animal consegue alcançar a produtividade, a observar
a natureza, portanto, ele pode, inclusive, desenvolver ideias para mecânica, para engenharia, mas que estão vinculados à lembrança, mesmo não dependendo do que existe em qualquer outra parte do universo. A ideia pode surgir na mente humana, independentemente da provocação do outro, mas sempre, de alguma forma, como fruto de uma lembrança, como fruto de uma memória. Então, que seriam, dentro da ideia, continuando os conceitos trabalhados pelo David Hume, questões de fato. Quando ele fala em relação de ideias, nós já vimos que as ideias vêm da lembrança, então advém de fatos. O que seriam questões de fato para o David Hume? Para o David Hume, questões de fato são proposições que não implicam uma necessidade lógica, parecem fundadas sobre a relação de causa e efeito. Então, questões de fato seriam os acontecimentos em si, os acontecimentos considerados em si, os fatos, os fenômenos do dia a dia, né? Os fenômenos da vida, os fenômenos do dia a dia. E para o David Hume, o pensamento racional ele depende das proposições, das ideias que são abstratas e das questões de fato. E há um questionamento do David Hume sobre esse pensamento, maneira de pensar jus racionalista ou racionalista, porque para ele o contrário de toda questão de fato também é possível de ser pensado. Sobre qualquer situação fática, você pode pensar também o contrário. Então, qualquer antevisão que você tenha, ela pode ser negada. Então, se daqui a 2 dias teremos uma partida de um esporte, vamos supor, de futebol, você pode imaginar o seu time vencendo, você pode imaginar o seu time perdendo, você pode imaginar o seu time ganhando, empatando, perdão. Ao propor, ao tentar desenvolver uma nova teoria, você pode, de alguma forma, antever também as conclusões. Você antevê uma conclusão negativa ou antevê uma conclusão positiva. A maioria das vezes, os pesquisadores querem, obviamente, provar suas teses e trabalham para isso. Mas se ele antevesse uma conclusão negativa, ele condicionaria, de alguma forma, o seu trabalho de tal maneira que a conclusão acabaria se tornando negativa, ou poderia se tornar negativa. Então, essas questões de fato, elas podem ser imaginadas tanto positivamente quanto negativamente, né? Os acontecimentos do dia a dia. Você pode imaginar que vai dar certo ou que vai dar errado. E isso te influencia demais durante o processo de obtenção do conhecimento. O que você quer? Você quer provar? Você quer contrariar uma teoria ou você quer comprovar uma teoria? De alguma forma, nós encontraremos maneiras de conduzir o processo a alcançar os fins que nós desejamos. Raramente, o conhecimento científico para o David Hume então, seria, digamos, completamente honesto, porque já teria certos condicionamentos desde o seu início. E por isso, para ele, seria impossível obter uma fundamentação segura para a ciência, porque tudo que é pensado positivamente também poderia ser pensado negativamente. E ao contrário do que afirmam os racionalistas, para ele não existiria uma relação direta de causa e efeito entre questões de fato, que são os fenômenos, e a relação de ideias. Tudo isso está condicionado, no fundo, também pela vontade humana. Tanto para o David Hume, não podemos afirmar que há conhecimento científico absoluto. Pelo contrário, não há conhecimento científico inquestionável. Todo conhecimento científico pode ser questionado. E por isso nós deveríamos abandonar as tentativas de emitir juízo. E é aqui que nós percebemos que o David Hume acaba se aproximando do ceticismo. Porque no ceticismo, as pessoas duvidam tanto, né? Os pensadores céticos, eles duvidam tanto das proposições, das ideias, das teorias, eles acabam duvidando das conclusões e para eles, então, já que nenhuma conclusão chegaria à verdade, melhor é tentar não emitir juízos de valor. Quem vai fazer oposição a essa conclusão é o Immanuel Kant. Por mais que o David Hume influencie muito e o pensamento do David Hume, a metodologia do David Hume seja muito importante para o Kant, as conclusões do trabalho
do David Hume são muito criticadas pelo Immanuel Kant. Nós vamos ver a seguir. Concluindo, todo raciocínio humano seria suscetível de engano e os sentidos seriam a melhor forma de alcançar o conhecimento, mesmo sabendo que os sentidos são diversos. As pessoas, os indivíduos, percebem os fenômenos e os objetos de maneira diferente, mesmo estando presentes ali no mesmo local do acontecimento de certo fato, cada um vai perceber aquele fato de maneira diferente. Mas mesmo assim, o sentido seria a melhor forma de alcançar o conhecimento, porque o raciocínio puro ele é muito suscetível ao engano. Ok, essas são ideias gerais do David Hume, que importam para a gente de maneira mais direta, é como ele encara os temas de filosofia do direito e moral, justiça, legislação, por exemplo. Dentro de direito e moral, como nós desenvolvemos no início da aula, os empiristas eles se opõem aos justnaturalistas, mas os justnaturalistas racionais, esses racionalismo, que é um pensamento da existência de direitos superiores, digamos assim, de direitos, um conjunto axiológico de valores, está além da mera legislação posta. Esse conjunto de valores e de direito, ele não necessariamente ele vem da natureza. O homem percebe, através da razão, ao observar a natureza, ao observar a vida em sociedade. Então, há um filtro, digamos, o filtro da razão sobre valores que advêm da própria natureza. Esse seria o justnaturalismo moderno, o justracionalismo. Para o David Hume, o que seria a moral? A moral é a expressão do empirismo ético. O que isso quer dizer, empirismo ético? É a expressão da maneira como você se conduz na vida em sociedade, das suas experiências na vida, ao conduzir sua vida em grupo, sua vida em sociedade. Então, a moral seria as conclusões que você tira do que seria mais correto para a vida em sociedade e, como empirista, ele valoriza demais a conduta, a experiência, por isso falamos em ética. Então, portanto, para o David Hume, moral seria a experiência humana, o incômodo e a insatisfação resultante dessas experiências indicavam o que era vício ou virtude, justo ou injusto. E lembrando sempre que moral, nós vamos fazer essa distinção na nossa última aula, ou então na gravação, se não der tempo, né, vou ter que gravar uma aula, imagino. Moral, ela se distingue muito claramente do direito, pensando em seu escopo. Moral, ela tem um alcance interno, ela normalmente não é exteriorizada. Quando ela é exteriorizada, ela não tem aquela coercitividade do direito. O direito, ele é externo, ele é público, aplicável a todos devem saber, e não necessariamente o direito ele é desenvolvido por aquelas pessoas envolvidas em certa relação. Ele pode ser desenvolvido pelo poder legislador, ou nasceu, você já está submetido ao direito. Não. A moral, por sua vez, ela é própria, ela é individual. Cada um tem uma maneira de enxergar como o que é certo, o que é errado na vida em sociedade. Isso é moral, mas não necessariamente moral vai se transformar em direito. E justiça, por outro lado, tem um papel muito importante, de acordo com David Hume, porque a justiça ela é muito útil socialmente. Ela é útil para a vida em grupo, para a vida coletiva, portanto, para a vida em sociedade. Então, o fundamento da justiça seria a sua grande utilidade social. Ele percebe, portanto, pensando como empirista, que os resultados de um poder judiciário são positivos, pensando na experiência. Então, é muito importante que ele continue existindo. Por quê? Há necessidade de se manter a sociedade humana. Lembrando que a gente já passou agora pelos pensamentos lá dos naturalistas, do Rousseau e do Thomas Hobbes, sobre o estado de natureza. Para um homem, em estado de natureza é bom, para outro, o homem em estado de natureza é ruim. De toda forma, surge o poder judiciário, surge a justiça e também a legislação para equilibrar a vida em sociedade quando saímos do estado de natureza. E o David Hume, como empirista, ele observa e cita que até mesmo aqueles coletivos, aqueles grupos
de convivência mais espúrios, aqueles mais criticados na época, que seriam os grupos de piratas, eles possuíam códigos de conduta próprios, mesmo o que nós chamamos de foras da lei, e, portanto, eles têm certo código de conduta, certo código de ética entre eles, além da maneira como eles enxergam o restante da sociedade. Então, mesmo sendo pessoas que desrespeitam a propriedade, ou que desrespeitam a soberania do Estado sobre determinado território, os piratas, que na época eram quase míticos e eram combatidos nos mares, depende, né? Alguns países contratavam os piratas, outros combatiam os piratas. Mas essas pessoas eram vistas como foras da lei, pessoas que não seguiam a legislação, de qualquer forma. Mas mesmo entre eles existia certo código de conduta, existia certo código de ética. Portanto, a partir dessa experiência, percebe-se que existe, mesmo em grupos de foras da lei, uma necessidade de que se estabeleça critérios de comportamento. Sempre vai existir, portanto, em qualquer grupo, em qualquer comunidade, em qualquer sociedade, existirão regras de comportamento. E nós percebemos isso no nosso dia a dia. Na atualidade, trazendo esse exemplo dos piratas para o Brasil, nós sabemos que existem certos códigos de condutas em organizações criminosas. Mesmo dentro de organizações criminosas, eles têm um certo código de ética que eles devem seguir entre eles. Vide o PCC, o primeiro comando da capital, que tem uma organização administrativa complexa e teria um código de condutas que, se não for observado, tem estabelecido também quais são as punições. Então, é um exemplo da atualidade semelhante a desses grupos de piratas, são essas facções. Portanto, mesmo entre aqueles que desobedecem à legislação posta, a legislação positiva, há a produção de uma espécie de poder legislativo, de conteúdo legislativo paralelo. Isso evidencia para o David Hume que a justiça é fundamental porque ela tem grandíssima relevância social, grandíssima utilidade social. É através da justiça e de seus mecanismos que manteríamos a vida em sociedade. Então, para ele, o mais fervoroso dos sensos morais desenvolvido pelo homem que agia sobre o comportamento alheio. Esse seria o conceito de justiça, o mais fervoroso dos sensos morais desenvolvido pelo homem que agia sobre o comportamento alheio. Então, muitas vezes, a nossa análise de justiça era voltada ao outro. E quando voltamos para a visão para a gente, é mais uma visão moral, uma visão de ética, não tanto de justiça, pois justiça sempre tem um tom de coercitividade maior, de punição, de sanção. Vimos o papel da justiça e qual o papel da legislação em si. David Hume, a legislação tem como grande escopo regular o que é escasso, regular o que é difícil de conseguir na vida humana. Escasso, e é interessante o David Hume falar em escasso ou em escassez, porque também no século XVIII, um professor escocês vai desenvolver melhor essa ideia de escasso, pensando até de maneira jus-racional. E esse professor é o Adam Smith. E é Adam Smith que é considerado o pai da economia. Então, esse conceito de escasso ultrapassa o David Hume, que também é escocês, influencia muito o Adam Smith. Adam Smith que, como não existia economia, ele não era economista, ele era filósofo, era professor de filosofia, e ao pensar em escassez, ele acaba por desenvolver uma disciplina completamente nova, que é a economia. Então, para o David Hume, quanto maior a escassez, mais conflito. Então, quanto mais escasso um território de certo país, mais a população desse país vai tentar migrar, vai tentar alcançar um país melhor, um território melhor para a produção. Lembrando que nessa época a gente dependia muito de produção agrária, e o David Hume
obviamente, foi influenciado, já que vivia na ilha da Grã-Bretanha, pela própria história da ilha da Grã-Bretanha, de ter sido invadida por três civilizações diferentes. Os britânicos eram compostos por tribos célticas, e mais especificamente a Escócia, pelos pictos e pelos escotos. Né? Daí vem Scotland, ou Terra dos Escotos. Deixa eu só adicionar o Edilson aqui, já foi. E ele percebe que depois surge a civilização romana, que é uma civilização sui generis, mas ela tende a se expandir, porque onde estava a Itália, a Península Itálica, não foi o suficiente para abarcar todos os desejos romanos, todos os anseios da civilização romana, então começou a existir escassez, eles se expandiram. Mas mais claramente do que os romanos, resta muito perceptível e muito influenciado, e muito influente no imaginário popular dos bretões, dos anglo-saxões, exatamente a invasão da ilha da Grã-Bretanha pelos anglo-saxões, que saem ali do norte da Alemanha, que não estava muito bom para eles, inclusive eles tiveram muitas batalhas com outros povos, e com os romanos, eram povos germânicos, os anglo-saxões, eles saem de lá e vão para a ilha da Grã-Bretanha. Eles procuram um novo lugar para produção, um novo lugar para viver, um lugar em que eles possam plantar, um lugar que seja melhor. E depois, isso foi mais ou menos no ano 300, no ano 400, 500, né, por aí. Depois, lá no final dos anos 800 do século IX, tem uma nova invasão, uma nova onda de invasões que dura 200 anos, que são as invasões dos vikings, as invasões dos dinamarqueses, dos noruegueses, dos suecos. E essas invasões acontecem exatamente porque no território deles, na Escandinávia, que era muito frio, era difícil produzir. Então, como era um território, tanto os anglo-saxões quanto os escandinavos viviam territórios com grande escassez, existia muito conflito. E para fugir dessa escassez e desse conflito, eles buscam novos territórios, levando os conflitos para outros locais. E o papel da legislação, pensando já no mundo moderno, não no contemporâneo, no moderno, vai ser regular a escassez para evitar conflitos. Mas o sentido, o objetivo, a finalidade da legislação é evitar conflitos. E como que evita conflitos? Regulando o que é escasso. Um exemplo, regular a reforma agrária. Vimos que, em certo momento da sociedade brasileira, do desenvolvimento histórico brasileiro, tínhamos um problema de terras, de propriedade rural. Hoje já nem tem mais, hoje dificilmente a gente fala sobre o MST. A gente discute mais sobre as pessoas que estão sem teto nas cidades. Mas sobre o MST nem tanto. Por quê? Porque, de alguma forma, o Brasil conseguiu se conduzir em relação a isso, e grande importância tem a legislação, é só dar uma olhada nos artigos, acho que a partir do 184 da Constituição, que fala sobre política agrária e reforma agrária. A legislação teve um papel relevante nisso, porque regulou essa escassez e permitiu que houvesse os assentamentos nos campos. E quando ele fala em escassez e sobre escassez de recursos especificamente, não é apenas propriedade, mas recursos culturais, educacionais, hereditários. Portanto, diante de uma sociedade em que os recursos culturais, educacionais e de propriedade também, né, já falando de hereditários, estão concentrados na mão de poucos, o que era a realidade da maioria dos países, né, nessa época, eram muito desiguais, haverá conflitos. E aqui é um berço também das ideias do Karl Marx, que a gente vai ver no final da próxima aula. Porque trabalha essa ideia de oposição entre muitos com pouco e poucos com muito. E o David Hume já alerta, olha, o trabalho da legislação é sempre evitar conflito. E se a gente tiver recursos, quanto mais escasso um recurso, maiores conflitos relacionados a ele. Vide o ouro. O ouro ele é muito escasso, então qualquer grama de ouro vale muito. Portanto,
toda vez que tivermos surgimento de descoberta de uma nova mina de ouro, pode ter certeza que ali será cenário, palco de muitos conflitos. E o que eu me lembro das minhas aulas de mestrado, pensando nisso, é de uma professora, né, em Portugal, Susana Tavares, que ela falava, olha, a maioria dos países acha muito interessante quando encontra recursos naturais, quando encontra petróleo, ou grandes minas de diamante ou de ouro. E no fundo o que a gente percebe é que isso é uma maldição, porque são recursos muito valiosos e muito escassos e que levam a diversos conflitos e muitas vezes, só um minutinho, peraí. Muitas vezes, né, quase sempre, sei lá, 99,9999% das vezes, quem se enriquece não é a população local, quem se enriquece são famílias de grandes comerciantes, grandes produtores já localizados nos países desenvolvidos, que são os investidores das empresas que vão explorar. Então, é apenas mais uma forma de tornar rico quem já é rico e de explorar quem ainda é pobre. Claro que há um ou outro que muda de vida em razão daquela nova descoberta, daquela nova jazida, mas são poucos. Normalmente, ela chama até de o que as pessoas chamam de ouro negro, ou chamam de pesadelo negro, que é o petróleo, que é uma maldição para a maioria dos países. A gente percebeu. Só pensando no nosso país, veja o que a descoberta do pré-sal ocasionou no nosso país também, né? Uma grande derrocada da sociedade brasileira, em certa medida. A legislação, portanto, o que ela busca fazer é voltar, tornar o máximo possível a sociedade numa sociedade igual ou harmoniosa. Porque a busca por recursos principalmente recursos escassos, recursos econômicos, rompe a igualdade que inicialmente foi instituída de todos os homens, se a gente pensar no estado de natureza. E a legislação vai vir para equilibrar essa situação. Então, a ideia é que a legislação conduza a uma situação de natureza, não uma situação de natureza do homem selvagem. Não é isso, mas situação de natureza em que existiria ali um equilíbrio entre os recursos, um equilíbrio na distribuição dos recursos. Sobre a abundância, o David Hume fala que quanto melhor a distribuição dos recursos, menor a intervenção do Poder Judiciário e da legislação. Então, quanto melhor a distribuição dos recursos, menor a intervenção do Poder Judiciário e da legislação. Então, sociedades equilibradas são sociedades nas quais há um equilíbrio. Sabemos que a sociedade brasileira ela ainda é muito violenta. E por quê? Porque ela é uma sociedade desigual. Se pegarmos exatamente hoje, fazendo um paralelo com a história, hoje a Escandinávia está numa ótima situação. E eles, inclusive, exploram petróleo. Mas alguns países, né, a Noruega, principalmente. Mas esses países da Escandinávia, o Canadá e a Austrália, são considerados os países com o melhor índice de desenvolvimento humano. Só pegar essas cidades. Quais as cidades com maior IDH no mundo? Você vai ver que são vários da Austrália, do Canadá e dos países do norte da Europa. E o que se percebe é que lá há uma boa distribuição de recursos. Então, por mais que existam pessoas ricas e pessoas de classe média, pessoas pobres, para a realidade desses países, o que se percebe é que, em comparação com o resto do mundo, eles estão muito melhor. Eu não sei se eu falei com vocês, eu conheci um casal certa vez de noruegueses, que já tinham morado no Brasil, inclusive. Ela trabalhava no que seria a Agência Nacional de Petróleo, a mulher, né, da esposa, da Noruega, num cargo de chefia, de direção, e o cara era um técnico, o técnico da empresa nacional de exploração de petróleo, equivalente à Petrobras. Então existe uma diferença muito grande de cargo entre eles, mas ela não recebia nem 20% a mais do que o marido. Imagina o quanto ganha um técnico da Petrobras e quanto ganha um gerente da Petrobras. O gerente da Petrobras, se eu vou pegar os rendimentos totais de um ano, pensando na participação nos lucros, eles podem chegar a ganhar quase R$400 mil por mês. Duvido que um técnico da Petrobras chegue próximo disso. Então, sim, são sociedades muito mais próximas. Recentemente passou no jornal, eu gosto daquele Globo Repórter, na sexta-feira, como é a vida na Dinamarca. Mostrou a vida de um lixeiro na Dinamarca.
A vida é ótima, o cara estudou, tem ensino médio completo, fez um curso técnico de limpeza urbana, tem imóvel próprio, tem carro, ele viaja de férias para outros países no meio do ano, no verão, no inverno. Então é uma vida boa, uma vida ótima. Claro que ele não vai ter tanto recurso quanto um médico, mas vai viver bem. Isso é também fruto de uma legislação que distribuiu bem os recursos daquele território, os recursos daquele país. Por isso, é um país que não é violento, é um país em que se vive em maior harmonia do que os países desiguais. Então, para o David Hume, não existe essa ideia de justiça imanente, de justiça natural, de justiça advinda do homem, do ser humano, ou presente na natureza. Para ele, como empirista, toda a ideia de justiça parte da racionalização do que é perceptível na vida, do que é perceptível na experiência que é a vida humana. E, se buscamos, de alguma forma, alcançar a paz social, devemos cumprir sempre uma regra que é não invadir o que pertence ao outro. E não invadir o que pertence ao outro não é só sobre propriedade. É aquela ideia geral presente em todas as grandes religiões, ou em toda grande corrente de pensamento que influencia a vida hoje, digamos assim, que é não fazer ao outro aquilo que você não quer que seja feito a você. Então, é respeitar sempre o espaço do outro, respeite o direito alheio, respeite a propriedade alheia, e aí teríamos uma sociedade em paz social. Mas para alcançar essa paz social é fundamental uma legislação que equilibra, que distribui de maneira mais equilibrada possível os recursos. A Vânia está tendo um problema na admissão. Deixa eu tentar admitir ela aqui. Eu acho que vai ter que sair e entrar de novo. Ela está com problema com a internet. Bom, finalizado o David Hume, temos aqui a figura do Immanuel Kant, também conhecido como o Franzino de Königsberg. Königsberg, que é uma cidade do norte da Europa, hoje conhecida como Kaliningrado. Depois da Segunda Guerra Mundial, Königsberg, que era um reduto prussiano, um enclave ali prussiano no Mar Báltico, quase que dentro da Polônia, se tornou propriedade de uma cidade da União Soviética e agora da Rússia. Então, o Immanuel Kant viveu na Prússia, que passa a ser parte da Alemanha, então, que seria a Alemanha, mas hoje a cidade em que ele cresceu, que ele viveu, que ele lecionou, é parte da Rússia. Questão de história da guerra. Né? Uma brevíssima, nem tão brevíssima assim, mas uma biografiazinha do Kant para a gente entender quem é essa figura. É muito importante. Eu acho que certos pensadores, sem dúvida aqueles empiristas, vão concordar comigo. A experiência de vida deles, a biografia deles é fundamental para entender o seu pensamento. O Kant, diferente do David Hume, ele nasce de uma família mais modesta, né? Família de artesãos, e ele inicia sua vida acadêmica, sua vida profissional como professor de geografia, entendendo geografia dentro aqui de ciências naturais. Então, ele estuda bastante, o Kant é um grande estudioso, mas ele estuda filosofia, física e matemática. Não existia muito aquelas cadeiras, vou estudar direito, vou estudar economia, vou estudar educação física. Se estudava disciplinas um tanto quanto gerais nessa época. Né? Então, filosofia, física e matemática. Estudava artes também, muitos pensadores, e teologia junto, e matemática na Universidade de Königsberg, que hoje é Kaliningrado, e em 1755 começa a lecionar ensinando ciências naturais, mais especificamente geografia. Se é 1755, o Kant já tinha aqui 31 anos. 31 anos, uma pessoa com idade relativamente avançada já a essa época. Em 1770, ele foi nomeado um professor catedrático da Universidade de Königsberg, então passa a ser um professor universitário com 46 anos, também, em idade avançada. E no início dos seus trabalhos, ele fala sobre ciências naturais e ciências exatas, até pensa muito sobre a física. O pensamento do Kant sobre física
tem sido estudado cada vez mais e tem percebido que dali podemos extrair novas teorias e novas conclusões, inclusive algumas contrárias às teorias desenvolvidas por Albert Einstein. O Kant, ele não se destaca muito inicialmente como um gênio de forma alguma. Muitos gênios, depois considerados gênios da humanidade, têm isso em comum, né? Eles passam muito tempo da vida ali como se fosse num sono, tocando a vida. Vídeo o exemplo do Einstein, que foi considerado até idiota por um professor, perguntou para a mãe dele se ele era idiota. E durante a adolescência ele estuda, mas nada demais, não foi espetacular. Gostava muito de bilhar. E bilhar é jogo de sinuca, então preferia jogar sinuca do que estudar. Quando nós vimos com 39 anos, ou com 40 e poucos anos, ainda com 40 e poucos anos, ele era um professor em uma universidade prussiana, depois passa a ser parte do Império Alemão, mas era um professor de metafísica e nada demais, né? Nada de destaque, era apenas mais um professor universitário. E influencia muito Kant a obra do David Hume, que nós veremos a seguir. Então, entre 40 e 50 anos, ele era um professor universitário e o que se imaginava é que não passaria daquilo que ele já tinha feito, porque já tinha idade avançada, como eu disse para vocês. O que mostra que há um potencial muito grande em cada um de nós, basta que a gente acorde, desperte esse potencial, não importa a idade não, né? Então, ele foi um bom professor, mas nada demais até seus 50 anos, diferentemente dos seus antecessores, como o David Hume e alguns outros que já tinham alcançado proeminência mais novos. Mas a história do Kant é diferente, até por ele ser filho de artesão, de uma família mais simples, então ele teve um acesso a uma educação mais simples, também não tinha acesso aos grandes círculos de debate, né? Ele precisou conquistar tudo aos poucos. Então, ele era uma pessoa muito, muito metódica. Que bom que ele era extremamente metódico, porque foi relevantíssimo esse rigor do Kant na condição de sua vida para que ele conseguisse fazer a junção entre o pensamento empirista e o pensamento desculpa, caiu um negócio aqui, e o pensamento racional. Só alguém extremamente metódico conseguiria produzir o que Kant produziu. Então ele vivia, a vida dele era tão regulada, que os livros citam como exemplo os casos das mulheres das redondezas onde ele vivia, que alteravam ou conferiam as horas dos seus relógios de acordo com as caminhadas do Kant, às 3h30 da tarde, ele sempre fazia um passeio no parque. Então, ele acordava todo dia às 5 horas da manhã por um empregado, não me lembro, alguém que trabalhava na casa dele, e ele fazia um passeio todas as tardes às 3h30 no parque. E muitas pessoas, normalmente as mulheres eram donas de casa nessa época, donas de casa, olhando o Kant passeando às 3h30, conferindo se os relógios estavam corretos. Então ele era tão pontual, que até os relógios eram modificados de acordo com as caminhadas do Kant. Já com 46 anos, tão próximo dos 50 anos, lá em 1770, ele leu a obra do filósofo David Hume, que nós acabamos de ver. E ele foi, ficou muito impressionado com a obra do David Hume. E ele acha a argumentação do David Hume brilhante. O David Hume critica muito o conhecimento, critica muito as ideias racionais de como chegar ao conhecimento. Para ele não existiria conhecimento absoluto ou forma perfeita de alcançar o conhecimento. Então, por mais que ele tenha adorado a argumentação do David Hume, ele não concorda com as conclusões. Seriam conclusões um tanto quanto pessimistas, de que jamais alcançaríamos a verdade é impossível ao homem, porque ela depende das sensações, e cada um tem uma sensação, e etc. Então, em 1781, 11 anos depois desse primeiro, digamos assim, desse primeiro contato, não sabemos ao certo se é o primeiro contato, mas desse despertar, ele elabora a Crítica da Razão Pura, e uma obra que ficou na história, que ficou marcada como muito relevante, mas é apenas mais uma das obras do Kant. O Kant passa a produzir
bastante, e obras extremamente influentes a partir de 1781, então já com 57 anos, né? Já era um senhor de idade, 57 anos no século XVIII, 75, quase 80 anos hoje. Então, produz um pouco mais velho, mas produz bastante. Adquiriu muito conhecimento para depois produzir todo a sua bibliografia fundamental para quem estuda filosofia. Então, esses dados todos que eu passei para vocês é para mostrar algumas como a experiência do Kant, como a vida até ali influenciou sua obra, o seu pensamento, que é muito rigoroso, sua pesquisa é muito rigorosa, é fruto de muita perseverança, de imanência racional, digamos assim, né? Essa racionalidade, a partir também da experiência. E tem que ter muita perseverança também para entender Immanuel Kant. Como nós vimos nos vídeos do professor, na nossa segunda aula, na nossa primeira aula, o professor da USP, me escapa o nome agora, depois eu vou lembrar o nome dele, ele sugere que a gente deveria tentar ler uma obra do Kant. Não sei se você se recorda. E, para ele, o que vale a pena é só os 3 primeiros parágrafos da obra, porque depois dali fica quase impossível também compreender o pensamento do Kant. É muito difícil conhecer, é muito difícil entender Immanuel Kant, também é difícil entender e conhecer o Hegel, mas eu acho que eu fiz o máximo que eu pude aqui, consultando pelo menos uns quatro doutrinas diferentes, e o Kant, a sua obra é muito criticada, para bem ou para mal até hoje. Bom, mas vamos lá, vamos a isso. O Kant, em sua obra, ele especifica que ele supera suas concepções anteriores, que ele trabalhava muito com metafísica, ele passa a superar as concepções de metafísica que ele desenvolvia e outros paradigmas filosóficos. Então, alguém que percebe que pode modificar o seu posicionamento é alguém que percebe que a própria ciência pode ser modificada e o conhecimento científico não é estanque. Ótimo, muito bem. Qual que é o objetivo do seu trabalho? Qual que é o objetivo de toda a sua bibliografia? Explicar a razão, ou mais especificamente as regras da razão, explicar o conhecimento. O Kant. Isso aqui é meio questionável, tá? Mas a maior parte dos livros, em algum momento, ao citar o Kant, faz essa divisão. Vou falar do empirismo, vai falar de razão teórica. O Kant pensa nos racionalistas ou no método racionalista. Vocês verão muitas obras, muitos artigos acadêmicos são lá, conceito de não sei o que dentro da crítica da razão pura, ou dentro da crítica da razão prática. Crítica da razão pura, portanto, seria uma crítica do modelo, da metodologia jus-racionalista ou racionalista moderna. Crítica da razão prática seria uma crítica das proposições, das propostas, melhor dizendo, empiristas. Então, Kant ele tem obras muito relevantes, por exemplo, então, essas duas, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, a crítica do juízo, fundamentação da metafísica dos costumes, que o professor Clóvis de Barros Filho, lembrei do nome agora, quando eu li eu lembrei do nome, Clóvis de Barros Filho, cita a fundamentação da metafísica dos costumes e diz que basta tentar ler os 3 primeiros parágrafos, porque o restante é muito difícil. Fala depois sobre a metafísica dos costumes, e por derradeiro, dentro do direito, é muito importante a paz perpétua. Sobre a paz perpétua, que trabalha conceitos que serão fundamentais para as relações internacionais, para a política internacional e para o direito internacional público. Como eu falei para vocês, o Kant, ele cita que, ao ler a obra do David Hume, é como se ele despertasse de um sono dogmático. E em uma de suas obras, esse Prolegômenos a toda a metafísica futura, ele afirma que ele acorda do sono dogmático, nas ideias que ele vinha desenvolvendo até ali, a partir da obra do David Hume. E então ele começa a pensar a ciência, como é feito o conhecimento humano, que neste momento passa a ser muito baseado na
ciência. Então, ele é uma pessoa que se dedica principalmente ao estudo do conhecimento, ao estudo da produção e da percepção de conhecimento. Sobre relação de ideias e questões de fato, o Kant entende que todo conhecimento científico é estruturado pela relação de ideias, uma ideia após a outra. E essas ideias deveriam ter as mesmas verdades da lógica, da física, da matemática, que são comprovadas faticamente e que são comprovadas, facilmente comprováveis, através dos números, através das teorias e muito através das experiências. Portanto, é fundamental que haja uma junção, no máximo possível, entre a relação de ideias, muito marcadamente presente no racionalismo, e questões de fato, muito presentes no empirismo. E, por outro lado, relação de ideias que teriam um sentido mais abstrato, estão presentes nas ciências humanas, nas ciências sociais, e questões de fato presentes nas ciências exatas, nas ciências da natureza. Então, o máximo possível deve haver de conjunção, de junção entre essas duas maneiras de fazer ciência, de fazer conhecimento. E com base na obra do David Hume, o Kant também imagina a existência de dois mundos, muito parecido também com Platão aqui, né? Por mais que ele não seja platônico em si. Mas nós vimos lá no cartoon, no início da nossa aula, que ele está no meio do caminho entre os empiristas e os racionalistas, e o Platão incluído entre os racionalistas. Existiria um mundo real, o mundo das substâncias, e o mundo dos fatos, e o mundo fenomênico. O que é o mundo fenomênico? É das coisas como elas aparentam ser, as coisas como elas se revelam para a gente, como nós percebemos. Não necessariamente elas são da maneira como nós percebemos. Uma coisa é um fenômeno que é perceptível pelo homem. Outra coisa é o que acontece de fato no mundo. Recentemente eu estava revendo uma entrevista do Nicoleles, um neuropesquisador brasileiro, e ele estava falando que a pesquisa de neurociência se aproxima cada vez mais da filosofia e dessa ideia de que existem dois mundos. O mundo que nós percebemos, o mundo que o nosso cérebro decifra, e o mundo real. Então, tudo que acontece na nossa vida e tudo que nós percebemos é uma tradução do nosso cérebro do que de fato é real. Então, o nosso cérebro pode nos enganar, inclusive. Nós enxergamos como uma cor, pode ser outra. E essa é uma ideia muito trabalhada aqui na obra do Immanuel Kant. E a partir daí vai começar a falar sobre conhecimento. São 10h17. Vamos fazer um intervalo até para a gente começar melhor esse estudo do conhecimento. A gente retorna 10h45. Beleza? Então a gente vai fazer um intervalo, são 10h17 até 10h45. Ok? Ninguém responder, tudo bem.